alegria ver você, meu amigo querido! Que coisa boa! Você chegou bem? Cheguei muito bem. Nós estávamos em Sergipe domingo, né? É verdade. Mas o Jorge Elahá, ele viaja de madrugada, ele pega avião 2 da manhã, aí ele dorme de 2 às 4, às 5 ele já está fazendo palestra. Não dá para acompanhar, não. Isso é muito over. Imagina nós aqui, né? Ana Tereza, Jorge Elahá, gente. Só trabalha muito. Que alegria, gente. Né? Então, gente, com essa alegria, nós temos aqui o Paulo Inter, o Jorge, temos todos aqui nessa sala, fortalecendo. Paulo Inter está aqui também? Está aqui com a gente, está no carro. Ele estava no carro, mas agora acho que ele chegou na casa dele. Daqui a pouco ele entra e fala um oi para nós. Tá? Ele saiu porque ele deve estar entrando na casa dele. Mas já volta. Que lindeza. Então, Jorge, você vai ficar com a gente um pouquinho? Eu posso te explorar? Pode? Que beleza, que beleza. Gente, que alegria! Eu estou muito feliz, né? Nós estamos, né? Infartando em 3, 2, 1, 0. Olha só que bonitinho o Leandro escreveu para nós. Então, é o nosso 100º encontro, né? Que brilha já, nos aquecendo com as luzes que aqui se faz, né? Que coisa boa. Então, o tema hoje é sustentação, crescimento além do visível. Ana Tereza. Então, nós temos deixa só para eu poder me organizar de horário. Você manda. Você que manda. Eu mando. Nós temos 50 minutos, assim, mais ou menos. Isso, né? Isso. Fique à vontade, viu? Então, que beleza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Rosana, por esse convite. Eu conheci também o Gustavo, quando fui a Taubaté. Oi, Gustavo. O Cirilo, que são queridos, que estão aí. E conheci mais algumas pessoas da equipe que se organizam e dão sustentação para esse trabalho, né? Eu agradeço a todos vocês essa oportunidade de estar aqui, por muitos motivos, né? Não só porque eu sou espírita e a gente tem essa amizade que é tão gostosa, tão boa no movimento espírita, mas porque o tema de vocês muito me interessa, que é um tema do coração, né? Vocês estão ligados aqui por uma experiência difícil, mas através da experiência difícil, vocês estão ligados aqui pela vontade de crescer, pela vontade de viver, pela vontade de tornar essa vida super significativa, né? Maria Célia, está dizendo que 100º encontro não tem hora de acabar. Que gracinha. Isso mesmo, vocês estão juntos aí há 100 encontros, isso é muita força, né? Então, gratidão aqui por estarmos juntos. Então, hoje a gente vai falar de crescimento, né? Fiquei aqui pensando o que eu podia trazer para vocês que pudesse contribuir com vocês de alguma forma. E eu vou começar com uma filósofa alemã, que ela escreveu muita coisa boa para nós. Mulher na filosofia já é uma coisa rara, né, gente? O nome dela é Ana também, Hannah Arendt. Ela pegou um conceito da biologia, dizendo que tudo na natureza, quando nasce para se apresentar para o mundo, é o conceito de autoapresentação. Então, qualquer coisa, uma formiga, uma semente, as estrelas, uma árvore, qualquer bichinho, um elefante, um macaco, tudo na natureza, quando nasce para se expandir, nasce para se apresentar para o mundo, mesmo que ele não tenha consciência dessa apresentação. Então, ela pegou esse conceito e ela traz para a gente, né, seres humanos que nós somos. Nós todos também nascemos para expansão, para apresentação para o mundo. Nós temos, cada um de nós, singularmente, um lugar e um propósito de viver que ninguém pode fazer no seu lugar. O macaco não pode fazer isso pela formiga, a formiga não pode fazer isso pelo elefante, o elefante não pode fazer isso pela mangueira, a mangueira não pode fazer isso pelo abacateiro. Então, ninguém pode, no nosso lugar, se apresentar para o mundo. Então, ninguém nasceu para ficar encolhido, para ficar escondido. Ninguém nasce tímido, fechado. Todos nós nascemos para participar do mundo que a gente vive, para apresentar e colaborar com esse coletivo de alguma maneira. Né? A nossa colega, agora eu esqueci o nome dela, que estava dizendo o trabalho que ela fez. É a Jo, né? É a Jo, que contou para a gente aqui o que ela fez lá no Sesc. Não é isso, Jo?
Então, ela falou de palhaçaria, falou de umas coisas importantes, que é um lugar que só a Jo pode ocupar. Não quer dizer que outras pessoas não façam esse trabalho, todos fazem, mas do modo da Jo, só a Jo. Então, essa característica que o ser humano tem, que ele é singular e coletivo ao mesmo tempo, é muito especial, né? A gente pode fazer o que todo mundo faz, mas cada um faz à sua maneira. Então, quando a gente se torna mãe de uma criança, essa maternidade ela é singular com cada filho. Quando a gente se torna engenheiro, pedreiro, carpinteiro, não importa, costureira, você pode costurar como muitas costureiras costuram, mas a maneira como você costura é sua, é singular. Significa que a gente não pode, então, se comparar com ninguém, porque não tem ninguém igual a você para a gente conseguir comparar. Se você quiser fazer alguma comparação, você tem que comparar você com você mesmo, só. No mais, é piração da nossa cabeça. Porque o que a gente veio trazer é muito especial e próprio, e único, e singular. Então, desse conceito que essa filósofa trouxe para a gente, ela escreveu lá na Alemanha, depois ela foi para os Estados Unidos, refugiada da guerra. Então, os livros dela são em inglês, porque ela se refugiou nos Estados Unidos. Ela trouxe uma coisa muito interessante também. Primeiro, esse conceito da apresentação que eu queria mostrar para vocês. Ela também trouxe um conceito bom sobre o bem e o mal. Como ela era judia, quando conseguiram um dos primeiros prisioneiros nazistas para ser julgado, ela foi chamada para poder fazer as anotações, os registros, né, que antigamente não tinha esse gravador maravilhoso que a gente tem hoje, né, tudo era escrito à mão e tal. Ela achava que ia encontrar um homem super malvado na hora do julgamento, né, e quando ela entra na sala, ela leva um susto, porque ela achou que ela ia encontrar um homem bem feioso, com cara de ruim, né, de assassino, de criminoso, e quando ela entra na sala, ela fica impressionada, porque ela vê uma pessoa comum, um homem comum, poderia passar na rua como uma pessoa comum. E quando foram perguntado para ele por que ele matou tantos judeus, por que ele participou de uma coisa tão terrível e tal, as respostas dele eram respostas sem muita reflexão. Eu fiz o que me mandavam fazer, enfim, eu cumpria ordens, eu fazia parte do exército, enfim. Ele não tinha nenhuma reflexão profunda sobre aquilo. E ela, então, tirou conclusões muito interessantes a respeito do mal. Ela achava, como muitas pessoas acham, que a gente tem um mal dentro do nosso coração, como se a gente já nascesse no mal, ou tem pessoas que já nascem no bem. E ela tirou uma conclusão importante, que a gente, quando não reflete, quando a gente não pensa, quando a gente não tem um espaço entre o que a gente está querendo e o que a gente faz, quando a gente faz impulsivamente, sem poder pensar nos desdobramentos, nas reflexões e nas consequências das nossas ações, a gente pode causar muito mal para nós e para os outros. Ela, então, desenvolve essa teoria muito importante de que o mal não é intrínseco ao homem, que a gente vai se deslocando para esses lugares difíceis por ausência de reflexão, por imaturidade, por falta de experiência, por ignorância. Então, isso me faz pensar muito no lugar de pais e mães que nós somos, que temos a tarefa de educar os filhos, né? De levar os nossos filhos para o caminho do bem. Então, a gente tem essas duas coisas que a Hannah Arendt trouxe. Ajudar os nossos filhos a encontrar o seu lugar singular no mundo e ajudá-los para que possam escolher os caminhos do bem através da reflexão, do aprofundamento, de entender o que a gente veio fazer aqui, o que a gente quer fazer da nossa vida. Então, quando a gente passa pela experiência, por exemplo, de modificação nas nossas famílias, porque os nossos filhos tomam caminhos diferentes do que a gente gostaria, nosso coração dói, não é? Mas a gente não é dono dos nossos filhos. A gente está ali como testemunhas, como orientadores, como jardineiros, cuidadores, mas cada espírito que vem nascer de novo, como nós, tem
liberdade de poder fazer da sua vida aquilo que considerar o melhor para si. E a gente não tem poder sobre isso. Não temos poder nem sobre o tempo que os filhos vão passar na vida da gente. Nós também não temos poder nem sobre o tempo que a gente vai passar por aqui, não é verdade? A gente vem para começar uma nova aventura, como se a gente pegasse um trem e cada pessoa vai saltar numa estação. Ninguém decide, não somos nós que decidimos em qual estação a gente vai saltar. Então, nós estamos aqui nesse grupo compartilhando essas experiências, né, gente? De crescimento, de aparecimento no mundo, e que cada um de nós vai ter que dar conta, né, do que cada um faz nesse tempo. Aí eu pedi para a Rosana para passar um videozinho aqui para a gente, que eu queria mostrar para vocês, usando aqui o exemplo que a Hannah Arendt pensa, que é sobre a natureza. Queria que passasse esse pedacinho, esse trechinho. Isso, a Juliana que vai passar, só um pedacinho. Olha, eu trouxe um videozinho para mostrar uma semente dentro da terra. Então, na verdade, isso não fica visível para a gente, né? Mas essa filmagem foi feita com uma câmera dentro da terra. Olha que bonito. A semente, ela vai enraizando, aprofundando primeiro, para depois aparecer do lado de fora. Olha que coisa incrível. No 8º dia, no 9º, no 10º. E vai subindo esse caule todo. Só é possível essa apresentação, como a Arendt fala, da biologia, porque teve aquele primeiro movimento, olha lá, a raiz bem profunda. Vocês percebem que o tamanho da profundidade daquela raiz está quase correspondente ao tamanho do caule fora da terra, né? Então, isso é para a gente poder compreender que para algo na natureza ser grande, se expandir, crescer, precisa ter uma correspondência interior de enraizamento, de profundidade, para poder aguentar e dar sustentação para essa plantinha quando o vento vier, quando a chuva forte vier, quando o sol intenso vier. Se essa raiz fosse curtinha, não daria condições para essa plantinha aguentar essas intempéries, né? Pode tirar aí. Pode tirar. Eu queria só mostrar para vocês isso. Então, todo crescimento humano, crescimento espiritual, crescimento de qualquer ordem, para ele poder se manter, para ele poder dar os frutos necessários, precisa de uma coisa chamada sustentação, que é onde acontece também a nutrição. Então, a gente pode pensar muitas metáforas a partir daí, né? Então, a gente pode pensar que a família é essa terra, né? Que oferece nutrição para os filhos, que são sementes que vão se expandindo na escuridão da terra primeiro, né? A gente não sabe nem direito quem é aquele filho, e aí depois ele vai aparecendo, vai mostrando, vai crescendo. A gente pode entender essa terra também como o útero, onde aquele óvulo fecundado vai se, não é? Vai se enraizando, vai se desenvolvendo, para depois, quando acontece o parto, aparecer. A gente pode pensar esse crescimento também, o crescimento profissional de alguém, né? Da gente, ou das pessoas da nossa família, que precisa da família para poder enraizar e poder aguentar as intempéries profissionais. Podemos também pensar num espírito que tem um corpo, que se enraiza momentaneamente na vida terrena, e aí vem aqui contribuir com o mundo, com as suas folhas, com seus frutos, com seu perfume. Nós podemos levar isso para tantas coisas, mas fato é que qualquer exemplo que a gente pensar é que tudo aquilo que cresce precisa de sustentação,
e precisa de nutrição. Às vezes, quando as intempéries vêm, quando acontece uma coisa muito difícil na vida da gente, e a gente tinha feito movimentos de crescimento, né? Vamos imaginar, você abriu um negócio novo, empolgado com esse negócio novo, e aí apareceu uma grande adversidade, sei lá, apareceu uma dívida, apareceu um obstáculo qualquer. Aquilo às vezes dói tanto que a gente acha assim, tá vendo? Eu não deveria ter crescido, eu não deveria ter me expandido. Em vez de você duvidar se você deveria ter crescido, eu gostaria de que você começasse a pensar como é que estava a sua sustentação. Porque crescer não é para você ter dúvida, nós viemos para crescer. Nós viemos para a gente se apresentar para o mundo, a gente veio para se expandir, faz parte das características da alma humana, Deus fez a gente assim, a gente ter o desejo do melhor, ter o desejo da expansão, ter o desejo do crescimento, por isso que a esperança é natural. Não duvida do crescimento. Aonde você deve se perguntar é, será que eu fiz uma sustentação suficiente para o crescimento que eu planejei? Será que eu cuidei da minha nutrição o suficiente para dar conta desse crescimento que eu me coloquei para ter? Então, talvez essas intempéries que chegaram, essas dificuldades que chegaram, é um aviso para eu cuidar melhor da minha sustentação, para eu cuidar melhor da minha nutrição. Mas não duvida do crescimento. Todos viemos para crescer mesmo. E aí a gente, para poder conversar sobre a sustentação, o que que faz a nossa sustentação, o que que faz a nossa nutrição, eu queria perguntar para o Jorge, que está aqui com a gente, se ele tem alguma coisa que ele gostaria de contar ou de falar para nós sobre o que a gente conversou até aqui. Quer, Jorge, contribuir com algo? A minha contribuição seria no sentido da gente prestar atenção naquilo que a gente recebe e que às vezes a gente não percebe. Porque da mesma maneira que a gente nutriu os outros, alguém nos nutriu. É impossível alguém chegar à idade adulta sem ter alguém que tenha cuidado de nós. Nós temos uma dívida de gratidão com alguém que talvez sejam nossos pais, mas pode não ser. Pode ser uma madrinha, pode ser a avó, uma irmã mais velha. Mas, evidentemente, se eu estou hoje como adulto, alguém fez isso. E o movimento da gratidão é um movimento muito importante, porque é o movimento que diz que um dia eu precisei de alguém. Um dia eu precisei de ajuda. A ingratidão é a sensação de que eu não preciso de ninguém. E se a gente percebe que a gente, para fazer, tem que ter para baixo um potencial semelhante ao que tem para cima para fazer esse arranque, então a gente tem para dentro um investimento que foi feito em nós, pelos nossos pais, professores, instrutores, amigos. Cada um veio e colocou um produto aí desse fertilizante para a gente poder crescer. Nossos pais fizeram uma parte, professores fizeram outra, o pessoal do Centro Espírita fez outra. E as dores também, né? Vieram trazer algum contributo para a gente poder crescer. Ótimo isso que você trouxe para a gente. Porque você falou de uma coisa importante que é, quem que é a terra primeira que a gente encontra aqui na Terra quando a gente nasce? Pode ser que a gente depois tenha sido cuidado por uma madrinha, por uma avó, mas os nossos pais biológicos, eles são um portal para nós. Eles deram o sim, um aval para a gente chegar. Então, nosso pai e nossa mãe, nós temos com eles uma gratidão que a gente é tão grande, porque a gente não tem como retribuir para eles essa grandeza que eles ofereceram para nós. E é através do nosso pai e da nossa mãe que a gente se conecta com Deus. Vocês sabiam disso? Eles são um portal tanto para nós, no sentido do nosso nascimento, como também eles são um portal da vida transcendente. Nós temos um autor, Emmanuel, né, que era muito conhecido no mundo espírita, né, no movimento espírita,
no livro Vida e Sexo, ele diz para a gente que o nosso pai, a nossa mãe, são a representação de Deus para a gente. E é claro que é assim, a gente acha o nosso pai e nossa mãe perfeito, não é? A gente acha nosso pai e nossa mãe lindos, né? Eu me lembro que eu era criança, assim, pequena, devia ter, sei lá, uns 5 ou 6. Aqui no Rio de Janeiro tinha um festival enorme chamado Festival Nacional da Criança, num lugar que hoje é um lugar de feira de nordestinos. É um pavilhão que fica no bairro de São Cristóvão, muito grande. Eu achava enorme esse lugar, né? E a minha mãe levou a gente, nós éramos 5 crianças, né? Que eu sou a quarta de 5. Gente, claro que eu me perdi da minha mãe, né? E aí, naquele tumulto, é um desespero a gente perder a mãe, é muito tumulto. Alguém me achou, me levou lá no microfone, né? Aí, aquela pergunta clássica, né? Como é o nome da sua mãe? Gente, o nome da minha mãe era Maria, eu não sabia o sobrenome, né? O nome da minha mãe é Maria. O mundo se chama Maria no festival de criança, né? Maria. Então. Mas como é que é a sua mãe? Eu disse, minha mãe é muito bonita. Eu achava a minha mãe linda. E eu continuo achando ela linda até hoje. Mas dos meus olhos, ela era enorme e linda. Aí quer dizer que era Maria, era linda, também não tinha ajudado muito. Aí o homem perguntou, mas fala mais da sua mãe, como é que a sua mãe está vestida? Gente, eu me lembro até hoje desse vestido da minha mãe. Minha mãe tinha um vestido laranja, com aquelas bolas grandes, branquinhas. Minha mãe está com um vestido laranja, de bola branca. Pronto, num instante acharam a minha mãe, né? Porque achar um vestido laranja de bola branca, rapidinho minha mãe chegou lá no lugar do microfone. E é uma alegria sem igual a gente encontrar a mãe da gente na multidão. Eu fico imaginando que a gente no mundo espiritual deve ser assim, para achar a mãe da gente, né? A gente acha a mãe da gente, ou o pai da gente, pelas belezas e pelas grandezas que os nossos pais têm, que a gente, enquanto filho, só a gente, enquanto filho, é que é capaz de identificar. O que contam sobre a nossa mãe e o nosso pai, às vezes o nossa mãe briga com a nossa mãe briga com o nosso pai, não falam coisas muito boas, não liga para isso não, porque o nosso pai ou a nossa mãe só a gente consegue enxergar. E eu penso que igual eu, lá no Festival Nacional da Criança, a gente encontra, sim, os nossos filhos, os nossos amores, os nossos pais, as nossas mães, vibracionalmente, frequencialmente, pela qualidade do amor que aquela relação tem. Porque a relação entre os espíritos, ela é para sempre. O fato da gente desencarnar, não é? Esse corpo aqui se desfazer, não desfaz o amor, em hipótese alguma. Pelo contrário, acentua-se a nossa facilidade de conexão com os nossos amores. É que a gente leva tempo para compreender isso, sabe? Então, a gente encontra, sim, todos os nossos amores onde quer que a gente vá. Então, eu trouxe essa imagem da natureza para poder reforçar que esse lugar maravilhoso, biológico, em primeiro lugar, que é na barriguinha da nossa mãe, através do espermatozoide, do óvulo, né, que nos permite a vida biológica, o espírito se enraiza nesse lugar para poder dar conta dessa viagem. Então, nós somos, né, filhotes, 2 pessoas que disseram sim para a gente. E mesmo que você tenha sido adotado, esses pais adotivos só puderam ser seus pais adotivos porque tiveram esses pais primeiros, que disseram sim para nós. E mesmo que você diga, mas a minha mãe morreu no meu parto, eu não conheci, meu pai foi embora, eu não conheci, não tem problema. Seu pai e sua mãe correm no sangue das suas veias, está no seu DNA, está na cor do seu cabelo, está no seu olho, no seu nariz, está com você. E a gente é capaz de sentir, e às vezes até imitar gestos, sem nunca ter convivido com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, para a gente fluir na vida, essa energia da vida que nos acompanha a vida inteira, a gente precisa dessa primeira conexão com os nossos pais biológicos. Então, quando a gente consegue colocar os nossos pais no nosso coração, sem a gente fazer reclamação, sem a gente se queixar, a gente se conecta com a energia da vida,
a gente se conecta com Deus, nosso Pai maior, essa energia do universo que nos acompanha. E creiam, olha que coisa interessante, como os nossos pais biológicos são os intermediários de Deus, essa mesma conexão que a gente faz com os nossos pais é a mesma conexão que a gente transmite para os nossos filhos e para os nossos netos, e assim por diante. Então, certa vez eu assisti uma palestra de um biólogo que eu fiquei impressionada com isso. Eu nunca tinha pensado. Ele diz o seguinte: quando a sua mãe estava na barriguinha da sua avó, você já estava lá. E eu fiquei, oi, como assim? Eu já estava lá, minha avó, minha mãe, como assim? É porque, por volta do 4º ou 5º mês de gestação, se o bebê é uma mulher, já tem ali os óvulos da vida inteira, que ela terá os seus filhos. Então, vejam que conexão. A minha mãe, na barriga da mãe dela, eu já estava lá, a neta. Então, biologicamente, vejam a nossa ligação, como é forte. Se biologicamente é tão forte assim, imagina a nossa alma, o quanto a gente tem ligações inimagináveis. Então, para a gente poder se libertar das queixas e das reclamações que a gente tem das nossas famílias, se a gente conseguir se conectar com isso que é tão maior e tão anterior ao nosso nascimento, a gente vai sentir uma nutrição espiritual, que é também uma nutrição amorosa e afetiva. Olha, Jorge, você pode me interromper à vontade, tá? Pode trazer aí suas histórias maravilhosas que eu vou gostar de escutar também. Pode contribuir. Estou mais ouvindo. Você está ouvindo também? Você já estava na barriguinha da sua avó e não sabia, rapaz. Pois é. Tava lá. Que mole. Então, quando a gente vai compreendendo a grandeza da vida, vocês têm clareza disso, assim? Olha que coisa grandiosa que é isso. Então, a gente vai entendendo que a vida é muito mais do que essa preocupação cotidiana que a gente tem de hortifruti, pagar a conta, boleto, né? Se namorou João, se namorou José, o que aconteceu? Quando a gente vai entendendo, gente, a vida é tão maior que tudo isso. Nós somos um pedacinho, estamos cumprindo um pedacinho de uma grande história, um enredo enorme que a gente está fazendo parte. E para a perspectiva espírita, nós não estamos aqui pela primeira vez, né? Nós já nos encontramos muitas, mas muitas vezes. Quem são os nossos filhos? Quem são os nossos pais? Quem são os nossos irmãos? Nós somos histórias entrelaçadas, por isso temos mais afinidade com o lado da avó materna? Ué, pode ser. As nossas histórias se entrelaçam, gente, de uma maneira que a gente não tem ideia. Então, nós escrevemos a nossa história singular, ao mesmo tempo é uma história que a gente escreve coletivamente. Porque tudo que a gente faz está entrelaçado com a vida de tanta gente. Para eu ser mãe de alguém, tem que ter tido uma mãe e um pai para mim, tem que ter um filho para querer ser meu filho, tem que ter alguém para ser meu parceiro. Olha só o que é preciso só para dar conta de uma vontade, que é de ser mãe, de cuidar de alguém. Então, quando a gente vai entendendo como os nossos destinos são entrelaçados, a doutrina espírita diz que o nosso nascimento ele é planejado. Isso não quer dizer que o nosso destino é determinado, mas tem um planejamento, um cuidado, para a gente entender que não é casual, a gente não aterriza assim, a gente não cai do mundo espiritual aqui na Terra, não é assim. A gente não escorrega lá do mundo espiritual na vida terrena. Tem um cuidado para que a gente possa nascer num meio propício, para que a gente possa dar bons frutos. Então, a gente não cai em qualquer lugar. A terra que a gente cai, com quem que a gente vai nascer junto, tudo isso tem a ver com o seu propósito de vida, com as habilidades que você veio desenvolver. E a cada vida que nasce, cada vida que chega, tem um propósito, não só para poder cumprir o próprio, mas tem um propósito de colaborar com as vidas do seu lado, juntinho de você.
Então, quando a gente vai entendendo isso, e que cada um de nós tem um tempo, nenhum de nós veio aqui para ficar para sempre, a gente vai entendendo que cada um de nós fica o tempo necessário. E nesse tempo necessário, que a gente possa fazer o melhor que a gente puder. Certo? Se vocês quiserem me interromper para perguntar, pode perguntar, viu, gente? Pode perguntar, pode falar alguma coisa que vocês tenham lembrado, ou que tem feito vocês refletir. Estou aqui aberta para a gente também dialogar. Por isso que eu falei, Jorge, pode me interromper aí à vontade, eu vou gostar que você possa interromper. Até aqui estamos juntos? Vocês querem... Alguém gostaria de falar algo? Ou perguntar? Não, minha gente? Jura? Maria Isabel, a Carla, estou vendo aqui, tem tanto nome, gente, não dá para falar todos. Todos vocês podem contribuir. Quer falar, Isabel, alguma coisa? Só que você tem que ligar o som. Ela fez assim, ó, com a mãozinha, por isso que eu achei que ela ia falar. Opa! Estou muito feliz, estou achando lindo. Tá? A gente precisa ouvir. Que bom, que bom. A minha neta está aqui comigo, olha. Oi, neta, tudo bem? Eu estava falando que a neta já estava lá junto da vovó quando a sua mãe estava na barriguinha da sua avó. Ela está assistindo comigo, tá? Muito que obrigada beleza. por tudo. Que bom que vocês estão juntos. Que bom, né, gente? A família junto faz um bem danado. Então, eu estou falando tudo isso de crescimento, de sustentação, para poder dar noção para vocês dessa criação ininterrupta que a nossa vida é, desse fluxo ininterrupto que a nossa vida é. Que vem de muito longe, a nossa vida não começou na data que você nasceu, a nossa vida começa muito longe. Não começou quando nosso pai e nossa mãe ficaram grávidos da gente, começou muito antes disso, isso é só um pedaço da nossa história de vida, e isso vai continuar. Nós vamos desencarnar e vamos continuar no mundo espiritual, e porque toda noite a gente dá uma treinadinha. Toda noite a gente sai do nosso corpo, convivemos nesse mundo espiritual, voltamos quando amanhece. Às vezes a gente encontra com tanto de gente que já está do lado de lá. Eu tenho um amigo meu, que ele é xamanista, ele usa uma metáfora muito bonita, ele fala assim, que quando a gente desencarna, a gente vai para o outro lado do rio. Mas é um rio tão grande, tipo o Rio Amazonas, que a gente não enxerga a outra margem. O fato da gente não enxergar a outra margem não quer dizer que a outra margem não exista. Eu penso que a desencarnação dos nossos entes queridos é exatamente isso. Eles estão do outro lado do rio. Embora a gente não enxergue com esse olho, porque o rio tem uma margem bem grossa, né, com uma extensão imensa, a gente não consegue enxergar, mas o outro lado existe, está lá. E os nossos entes queridos estão lá. Um dia, a gente também vai atravessar esse rio e vamos para o lado de lá. E é como se a gente nunca tivesse se afastado. Porque de onde eles estão, nos veem. Dorothy, eu não conheço essa série. Te vejo na próxima vida? Que beleza, mas tem um entre a próxima vida. E eu sempre falo isso pro meu filho. Ora, você espera eu chegar aí, hein? Não volta ainda não, que eu quero te encontrar do lado de lá ainda. A gente se encontra com os nossos amores e a gente vai planejar os encontros da próxima vida. De que maneira nós vamos estar juntos, né? A intenção de Deus é que os nossos renascimentos, as nossas próximas vidas, elas têm sempre esse objetivo, que a gente possa manifestar o nosso melhor, que a gente venha para contribuir com o mundo, que a gente venha curar as nossas feridas velhas, mas que a gente venha, sobretudo, para o novo, para novos movimentos, para a expansão espiritual que a gente puder. Então, é por isso que a gente nasce em meios diferentes e em lugares diferentes nas famílias, para que a gente possa desenvolver-se, crescer. A gente fica pensando, mas eu vou ser de novo mãe desse filho? Não sabemos. Se isso for para a sua melhoria, para a sua cura e para a sua expansão,
Então, ok. E para o seu filho a mesma coisa. A Adriane levantou a mão. Opa, temos uma corajosa. Fale, Adriana. Não, eu só gostaria assim, de perguntar. Meu filho se suicidou faz 9 meses. Será que eu, quando desencarnar, vou encontrar ele lá? Claro que vai. Não precisa desencanar. Você já encontra com ele. Você já encontra pelo pensamento, pelas orações que você fizer, você já encontra. É muito importante você saber também que nos casos de suicídio, isso não foi planejado. Né? Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, então ele planejou que ele ia se suicidar? Não, ele não planejou. Isso aconteceu. E nos casos de suicídio a gente tem muita dificuldade de poder concordar com isso. Mas a gente precisa ter um olhar diferente para isso, que ele aguentou ficar o tempo que foi possível para ele. Então, os espíritos, as pessoas que desencarnam assim, recebem uma grande assistência espiritual, porque desencarnaram em condições difíceis. Então, eles passam um tempo sendo acolhidos, eles passam um tempo em tratamento, para poder entender o que aconteceu. E, enquanto isso, a gente aqui, que ficou do lado de cá do Rio, né, o que a gente pode? Enviar o nosso amor e nosso acolhimento, imaginar ele nos braços da gente, enviando positividade, porque a culpa dói muito, né? Então, você pode, nesse tempo, enquanto vocês não se encontram, enviar o seu melhor para ele. E quanto melhor você ficar aqui, melhor ele vai se sentir. Porque se ele souber que você está muito, muito, muito mal, muito entristecida, além da dor dele ter terminado a vida mais cedo, ele sente essa dor dobrada, porque trouxe sofrimento para as pessoas queridas. Então, por isso, a gente precisa viver melhor aqui em homenagem a ele, sabe? Então, é um bom momento para você exercitar o seu melhor, seus pensamentos positivos, insuflar esperança. Olha, filho, em breve a gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar, vamos lembrar coisas boas. Então, enquanto isso, você pode fazer a comidinha que ele mais gostava, ir nos lugares que ele gostava de ir. Isso vai ajudando muito a eles se recuperarem, sabe? Isso te ajuda? Eu não consegui esse ano armar a árvore de Natal, porque o ano passado a gente armou junto. Então, armar a árvore de Natal traz muita dor, não é? Que outra coisa você pode fazer que é mais suportável para você? Talvez a árvore de Natal seja muito. Alguma outra coisa. Talvez você colocar uma guirlanda na porta. Talvez fazer a comidinha que ele gostava de comer. Sim, isso eu faço. Isso, então. Faz uma coisa. Eu digo assim, para fazer porque ele gostava. Isso! Inclusive, eu faço uma nega maluca aqui pro meu sobrinho. Aí eu sempre falo nele. Aí eu digo assim, vou fazer porque o John Lennon gostava. E eu fazia pro meu sobrinho, né? Aí ele ficava todo faceiro, ele dizia pro meu sobrinho, você tem que ficar aqui mesmo, só assim pra mãe fazer. Então, nega maluca, eu não sei o que é nega maluca. É um bolo de chocolate. Pena que a gente mora longe, né, Jorge? A gente iria lá comer, né, Jorge? Pois é, que coisa gostosa comer uma nega maluca. Aí, então. Muito bom. Eu queria... Cobertura, assim, bem recheada. Oh, meu Deus do céu, isso está me dando água na boca já. Então, que você possa bolo fazer nega maluca, isso aí. Fala, Jorge. Um bolo de chocolate, Ana, recheado de chocolate com cobertura de chocolate. Nossa Senhora, isso é uma festa já. Que coisa deliciosa. Adriana, né? Você tem outros filhos? Tenho. Eram 7. Eu tenho 6. Continua 7, né? Para mim, 7. Eu tenho ele. Não, você tem 7 e continua 7. Sim, continua 7. E ele tinha que idade há 9 meses atrás? 28 anos. É o mais velho? Não, o mais velho tem 32. Olha, ela tem uma cara tão novinha, gente. Tão novinha. Pensei que seu menino tinha 16, 14 anos.
O mais novo tem 20, esse aqui é o mais novo. Opa! Boa noite, tudo bem? Você tem que comer muita nega maluca, hein, rapaz? Tá vendo? Que beleza. Que beleza. Obrigada. Imagina. Mas alguém quer falar um pouquinho? Quer falar um cadinho, Jorge? Fala que eu gosto de escutar você também. Não, eu estava só tentando entender aí a questão da Adriane. Não é o seu filho mais velho e também não é o único filho. E assim, eu sei que dói muito, também já passei por essa mesma história, mas eu queria só dizer uma coisa a você. Dói muito armar a árvore de Natal, mas você tem outros 6 que podem estar querendo essa árvore. Às vezes a gente fica muito fixado, com justa razão, na perda de alguém que a gente ama tanto. Mas a gente também tem que saber ter a habilidade de entender que os outros continuam precisando de colo de mãe. E aí vai precisar que você, de repente, pelos outros 6, você faça um esforço para ver se você arma a árvore para que a vida deles continue, para que você não coagule a vida dos outros, que precisam retomar suas histórias, porque quando acontece um fenômeno desse tipo, todo mundo fica abalado. Esse seu menino que apareceu, ele traz sequelas do que aconteceu. É muito complicado você lidar com um luto dentro de casa. Muito difícil. Mas a gente fica muito mexido. Então, assim, eu sei que você está com dificuldades, mas pense na possibilidade de você fazer alguma coisa, nem que seja de meio termo, porque os outros também querem uma casa enfeitada no Natal. Sim, é que no caso, aqui em casa, era ele e o Yuri. Os outros, cada um tem a sua casa, são todos casados, entende? Então, assim, ó, o ano passado eu troquei de árvore. Eu comprei uma árvore nova, eu troquei bolinhas, enfeite, tudo. Aí, pela primeira vez, eu disse assim, ó, vamos armar a árvore. Aí eu lembro que eu comprei o Papai Noel, bem gordinho, coisa mais linda, e bem barbudo, e eu disse assim, toma aqui teu velho barbudo. Aí ele pegou, montou o velhinho, botou umas 2 bolinhas e disse, eu não quero montar mais. Mas ele ajudou a montar. O Yuri montou também. Aí eu finalizei a árvore. Aí, tipo assim, a hora que eu ver aquele Papai Noel, eu vou lembrar dele. Aí eu penso, não vou montar. Como ao mesmo tempo eu penso assim, não, eu acho que eu vou montar e ele gostaria que eu montasse, né? Porque ele não gostaria de me ver assim, né? É isso que eu penso, porque o resto tudo dói demais, a magia do Natal, essas coisas assim, para mim é como se eu pudesse sumir, assim, no dia que tá chegando esses dias, eu sumia, eu dormiria o dia todo, eu não quero, nem que eu disse que eu vou desligar até o telefone, não precisa me ligar para dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, esquecer, depois que passar essas datas, continuar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Sim, você tem toda a razão de ter vontade mesmo. Se pudesse desaparecer os dias, a gente chegar só em janeiro, né? É verdade, exatamente. É verdade. A Jô levantou a mão. Fala, Jô. A Jô é a moça do Sesc. Fala, Jô. É a palhaça peteleca. Não, falando da árvore de Natal, aí eu lembrei de uma coisa. Quando meu filho teve aqui, eu montei uma árvore. O sonho dele era ter uma árvore enorme, né? Aí eu comprei essa árvore de Natal. Uma coisa interessante que o Jorge, por essa questão da gente ter cuidado com outro filho que a gente tem. É um casal, né? Com a menina. E às vezes eu fico me policiando. Assim, para mim, eu peguei, aí ela falando da árvore, eu falei assim, poxa, eu peguei essa árvore e dei. Mas em um momento eu dei o direito de perguntar para ela se era para dar essa árvore, né? E então, assim, no momento que você falou assim, poxa, tem momentos que a gente só pensa na gente, e a gente esquece que tem um outro filho. Né? Então, também está da mesma forma. E tu contando a história, eu não estou lembrando o nome do escritor, tem uma história que você contou que a minha mãe é a melhor mãe do mundo. E ele perde a mãe,
E ele começa, o guarda encontra ele, o menino chorando, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Mas quem é a sua mãe? A minha mãe é a mulher mais linda do mundo. Eu falei, meu Deus, então deve ser a Miss, vamos lá onde é a Miss, aí a Miss Brasil. Não, essa mulher é muito feia, a mulher mais bonita do mundo. Aí ele vai procurar aquelas mulheres mais lindas, aí chega no castelo, né? Aí você olha aí, ó, é a princesa, é a rainha? Não, você não está entendendo, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Aí quando vem a copeira, né? Aí ele diz, olha a minha mãe, ela é linda demais. Né? Então, assim, esse sentimento de amor, né? A mãe da gente sempre é perfeita. A mãe da gente tem um olhar diferenciado, né? E quando a gente tem os nossos filhos, por exemplo, minha filha é totalmente diferente do meu filho. E eu tenho trabalhado muito isso comigo, porque esse dia mesmo, uma discussão, eu disse, o Lucas era diferente se ele fosse assim, porque ela vai para a noite, ela tem 22 anos, está naquela fase. Meu filho ligava para mim e dizia, oh, mamãe, eu estou aqui, estou aqui. Ela não, ela é totalmente, não, que lembra, e liga, né? E aí, então, essa questão da gente ter outros filhos, a gente tem que trabalhar muito, porque senão a gente faz eles sofrerem, né? Porque parece que a gente só gostava aquele que nos completava. E parece que, às vezes, era o Lucas mesmo que fazia tudo. Não, Lucas, né? Não é assim. Então, assim, é muito difícil também a gente, quando o filho da gente desencarna. Para mim, esse grupo que tem me ajudado, hoje mesmo tem um amigo meu aqui de Simão, eu dizendo, cara, eu não posso perder, tem uns dias que eu não estou no grupo, eu preciso ouvir para me fortalecer, porque é dessas palavras que me fortalecem, para que eu não caia, porque eu trabalho muito, mas eu já disse isso, que às vezes esse meu trabalho é para preencher esse vazio. Mas, assim, o que eu lembro do meu filho, nas coisas que eu faço, que ele me ajudar a fazer os textos teatrais, é cada vez que eu me apresento, ele está lá em cima assim, cara, mãe, eu estou orgulhosa de você. Eu estou muito orgulhosa de você. Eu fiz um trabalho de contadora de história, que era a questão das reflexões, né? Para a gente buscar essa criança que é dentro da gente. E eu fui buscando aquela criança gordinha, que sofreu bullying, criança tímida, criança que a arte que libertou, e de repente, quando chega esse desencarne do meu filho, e eu chorando, naquele momento ele pergunta assim, escute a sua criança. Foi assim, uma sensação tão louca, eu chorei tanto que a minha criança disse assim, eu estou orgulhosa de você. Né? E a mesma coisa eu sinto que meu filho fala isso para mim. Né? Mas não é fácil, né? Não é fácil, mas... Não é mesmo, né? A gente está aprendendo a lidar com isso, porque a gente não tem treino para lidar com as perdas, né? Então, é algo que a gente... Como é que o pessoal fala? Como é que é? Trocar pneu com carro andando, né? A vida continuou, tudo continua como sempre foi, e a gente com essa dor grande a beça. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos irmãos, que vocês estão trazendo aqui, que é muito importante. Não é tão simples para nós, temos que segurar um pouquinho a nossa onda para poder cuidar dos filhos que ainda estão por aqui. É porque a ligação com os irmãos é de uma ordem muito importante. Quando um irmão falece, os outros não se sentem dignos de estar vivo. É como se fosse assim, por que eu fiquei vivo e eles não? Então, ficar vivo quando o irmão morre é pesado. Não só porque talvez eles fiquem nessa dúvida que a Jo trouxe, né? Será que a mamãe gostava mais dele do que de mim e tal? Não só por isso. Mas ficar vivo pesa, porque então eu não posso ter uma vida comum. Né? Eu estou tendo uma vida que meu irmão não pôde. Então pesa. É como se fosse assim, eu tenho que dar muito certo, eu não posso nem fazer bobagem, sabe? Então, pesa em muitos níveis. Pesa porque também os filhos querem nos salvar e não podem, porque nenhum filho pode salvar sua mãe nem seu pai. Nenhum filho pode saciar e dar conta das carências do seu pai e da sua mãe. E quantas vezes, até mesmo nós, enquanto filhos, quisemos salvar nossos pais, né? A gente conhece esse lugar. Então, os irmãos, quando veem o pai e a mãe em luto, eles também em luto, querem muito que a gente não sofra demais, que a gente não sofra tanto assim. Mas eles nada podem fazer quanto ao tamanho do nosso sofrimento. Então, a gente pode ir, talvez, dizendo para eles assim, que
Cada um tem direito ao seu próprio sofrimento e do tamanho que é. Mas que eles continuam com o direito de serem filhos, irmãos, podem continuar errando, acertando, eles não têm que nada. Então, por isso que é tão importante, eu achei importante isso que o Jorge trouxe, se não puder armar a árvore, alguma outra coisa que também diga para os seus outros filhos, vocês continuam sendo importantes para mim, né? Cada filho tem o seu papel singular, como eu trouxe. Os outros que estão vivos também. Então, para a gente poder ir se cuidando. Mas não vamos negar o nosso sofrimento, fazer de conta que a gente não está, né? Nós estamos, né? Sentindo o que a gente pode sentir. Muito bem, estamos juntos até aqui? Alguém mais? Rosana, quer falar? Estamos, podemos ficar até mais tarde. O Paulo está na sala. Paulo, dá uma boa noite para nós. Ei, Paulo Iter, fala oi para nós. Cadê você? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Rosana? Querido! Tudo bem, Jair Vitor? Quer falar alguma coisinha para gente? Oi, Paulo. Boa noite para você. Tudo bem, querido? Não, eu queria ter chegado antes, estou chegando no final, mas é sempre bom ouvir vocês e quero dizer para a Rosana e para o pessoal do projeto que é muito legal esse projeto, é um projeto muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Paulo. O Paulo é um querido, né? Quando tem, assim, essa oportunidade, a gente está com a Ana Tereza, Cláudia Larra, com a Elza Alessandro. O Paulo vai estar conosco também. A gente grava, porque os outros encontros a gente não grava, né? E aí é ele que sobe no YouTube para a gente, no canal, né? Então, Paulo, nossa gratidão, viu? Obrigada. Ele faz a parte técnica. Faz a parte técnica. Mas a gente vai ter a oportunidade de estar com ele em dezembro, se Deus quiser. Né? Que coisa boa. Falta aí a Cláudia levantou a mão, ela quer fazer uma pergunta, a Conceição também. Opa, vamos lá, Cláudia e Conceição, está com vocês a bola. E quando a gente... boa noite a todos, né? Boa noite, querida. E quando a gente tem a sensação de perder o filho em vida? As drogas, Muito boa sua pergunta, Cláudia. É tão dolorido quanto? Eu não escutei o finalzinho. É tão dolorido quanto? E sobre essa pergunta que você fez, de ter alguém que está morto, entre aspas, né, morto-vivo, no Amor Exigente, eles dizem uma coisa muito interessante. Eles falam assim, muitas vezes a gente tem medo de tomar algumas atitudes com relação a um filho, uma filha, com medo de magoar, com medo de ter uma revolta, uma situação que a gente não dá conta de lidar emocionalmente. Só que, eventualmente, você já perdeu esse filho, entre aspas, essa filha, entre aspas. Então é hora de tomar uma atitude realmente mais radical, sabe? Então, no caso do Amor Exigente, eles aconselham, por exemplo, uma internação involuntária, né? E eu falo isso porque já tive conversas, por exemplo, com ela sobre isso, sobre uma resistência, uma dificuldade que a gente tem de fazer internações involuntárias, porque existe um limiar muito, muito tênue aí, né, sobre qual vai ser a reação do nosso filho, da nossa filha com relação a isso. Eu não sei. Uma coisa agora, mais recente, muito interessante, eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema, né? Mas assim... Não tem problema. O tema é o que a gente está vivendo aqui agora. São as dores, né? São as dores, né? Eu queria só colocar aqui o seguinte. Eu tenho 2 filhos, tá? 2. Aí, um deles é depressivo e se tranca no quarto. E o outro vai para a rua. Esse que se tranca no quarto é depressivo, a gente se preocupa, leva no médico, leva no psicólogo, leva no terapeuta, vai no psiquiatra, aí usa uma medicação e se estabiliza. Esse vai para a rua é muito arredio, não dá para conversar com ele, ele vai para a rua e ele se droga. Aí você diz, eu tenho 2 filhos, uma depressiva e um filho que se droga. A busca da droga é um indicativo também de depressão.
O indivíduo não deprime só quando se tranca no quarto, ele deprime também quando ele não aceita a vida. E tem pessoas que reagem ao processo da depressão indo para o mundo, indo para a bebida, para a droga. Eu não mereço, eu sou um desgraçado, eu sou um infeliz, eu sou uma droga, não mereço o amor que eu tenho, eu fui abandonado, eu fui adotado, eu sou um verme, não mereço amor. Por que me abandonaram? Então, esse conjunto de coisas gera uma personalidade depressiva, angustiada. E ele, de certa maneira, compensa as angústias com a droga. A filha depressiva também está usando uma droga, mas a droga que ela está usando é lista, administrada por um médico, que vai tirá-la da dependência. A que o menino está tomando vai enfiar. Tá bom, posso falar pouca coisa, mas o que me chama atenção nessas histórias que vocês estão contando é que a gente precisa confiar no tempo de Deus. Que o laço do amor precisa se manter presente. Um fio, mesmo que eles escolham caminhos complexos, sabem que podem contar com a gente em algum nível. Então, embora a gente se sinta muito magoado e ressentido, porque os filhos estão escolhendo coisas tão lesivas e tão ruins, e com consequências tão complicadas, mas eles sabem que a gente está lá. E a droga, seja ela uma droga lícita, ilícita, a droga, ela vem numa tentativa, eles escolhem essas drogas numa tentativa de preencher um imenso vazio e de se anestesiar de uma dor muito profunda que eles têm, que a gente não consegue acessar. É muito importante a gente entender que eles não fazem isso para nos prejudicar, nós, enquanto pai e mãe, ou para nos punir ou qualquer coisa parecida. Às vezes a gente é aquele pai, aquela mãe que devota um amor imenso, mas eles não conseguem se sentir dignos de receber esse afeto. Então, quando a gente consegue mostrar a grandeza e não o que falta, eles também vão conseguindo se sustentar naqueles pequenos passos. Então, o amor é assim, sabe? A gente vai conseguindo em um degrauzinho de cada vez, sem muita expectativa. Não perder essa esperança, sabe, Cláudia? Mas investe na sua relação com ela. Investe. E é isso, gente. São 11 horas da... Obrigada por essa oportunidade que vocês estão nos dando, né? Que todas nós, eu falo o nome de todo mundo da sala, porque vocês estão nos ajudando a subir a montanha e olhar lá de cima. E às vezes a gente olha de baixo e às vezes a nossa visão está muito estreita. Esse momento desse encontro aqui, vocês nos ajudam a subir nessa montanha. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Muito mesmo. Obrigada. Olha, vocês não têm ideia do coração da gente como está. Grato a Deus por essa oportunidade. Viu? Muito mesmo. Então, nós vamos para a prece. A gente gostaria, tenho certeza que todo mundo ficaria aqui muito mais. Mas a gente sabe, né? Eles também trabalham muito, precisam descansar, porque nós temos corpo físico, precisamos descansar. Então, nós vamos para a prece. Eu fiquei pensando assim, a quem eu vou pedir a prece? Né? Tantos corações lindos aqui para fazer a prece. Eu tenho certeza que cada mãe que está aqui já fez a sua prece agradecendo esse momento. Eu tenho certeza que os companheiros de trabalho também. Essa equipe linda, né, que veio aqui nos assistir, o Paulo, o Jorge, a Ana Tereza. Então, eu vou pedir para uma mãe que está aqui, né, querida, que veio trazer suas palavras para a gente, trazer todo esse carinho, para que ela faça essa prece para a gente. Pode ser, Ana Tereza? Quem que vai fazer a prece que eu não escutei? É você. Eu? Ah, tá, pensei que era uma das mães. Eu faço? Pode ser. Que faço. Eu vou pôr uma musiquinha, tá bom? Tá. Eu vou pedir para vocês, se quiserem fechar os olhos, eu gostaria que vocês pudessem imaginar que nesse lugar onde você está, o Mestre Jesus também está. Eu gostaria que você imaginasse
Jesus a uma certa distância, talvez na porta da sua sala, na porta do seu quarto, de braços abertos, na sua direção. E você, de coração aberto, também se dirige para esses braços amorosos que Jesus tem, que foi capaz de cuidar de todas as dores humanas, como também as nossas. Então, nesse instante, eu queria que você imaginasse que você caminha devagarinho até os braços de Jesus. E quando você chega pertinho, você mantém seus olhos ligados aos olhos de Jesus. Esse olhar forte, amoroso, em que você pode dizer: oh, Mestre amado, que coisa boa você ter vindo nessa nossa prece. Venho aqui pedir pelo meu ente querido, pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai. Segura ele, Senhor. Cuida dos meus entes queridos. Cuida naquele lugar que meus braços não alcançam. Cuida, Senhor. Cuida deles, para que eles possam sentir algum conforto nesse instante. Mas peço também que cuide de mim. Cuida aqui do meu coração cansado. Cuida também das minhas desesperanças, dos meus sonhos. Que nós todos possamos sentir a presença amada dos nossos entes queridos. E devagarinho você vai entrando nesses braços de Jesus, deixando a sua cabeça repousar e sentir-se totalmente envolvido por essas bênçãos de amor. E você respira profundamente. E aos poucos, essas bênçãos vão chegando no seu coração, preenchendo todos os espaços. Graças a Deus, graças vos damos, Mestre amado, que possamos ter uma noite de paz. Que assim seja.